Turma, como nós falamos na aula anterior, as principais partes da célula são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Como há conteúdo fluido no citoplasma, a membrana plasmática é o envoltório que se encontra ao redor de toda a célula, com a função de estabelecer os seus limites, mantendo diferença entre o meio intracelular e extracelular, além de controlar a entrada e saída de substâncias. O principal componente da membrana plasmática é a bicamada, as duas camadas fosfolipídicas, com uma porção hidrofílica que pode estar em contato com os fluidos fora da célula e uma porção hidrofílica dentro da célula. A região hidrofóbica dos fosfolipídios estão voltadas para o interior da bicamada. Entretanto, além dos fosfolipídios, estão presentes ainda na membrana plasmática carboidratos e proteínas. A membrana plasmática é representada, então, pelo modelo do mosaico fluido, devido à sua flexibilidade, pelo fato de ter proteínas e carboidratos inseridos nessa bicamada, como em um mosaico. Pode-se encontrar nessa bicamada carboidratos associados a lipídios, alguns lipídios especiais, além disso, proteínas associadas com carboidratos. Além disso, as proteínas podem ser classificadas como periféricas, se localizadas fixas em uma superfície interna ou externa da camada lipídica, e proteínas integrais, quando mergulhadas na bicamada, penetrando essa bicamada, sendo que aquelas que atravessam completamente a camada lipídica são denominadas proteínas transmembrana. A característica anfipática dos fosfolipídios, com uma região polar e uma região apolar, facilita a formação de estruturas globosas. A micela é uma estrutura globular formada por um agregado de moléculas anfipáticas. Os lipossomas são pequenas vesículas formadas por pelo menos uma bicamada concêntrica de fosfolipídios que se organizam espontaneamente em meio aquoso ou por ultrassons, em que o componente da solução usada, como íons ou moléculas, pode preencher a cavidade no seu interior. Os lipossomas podem servir como um sistema de entrega promissor, devido à sua biocompatibilidade, fácil degradação, baixa toxicidade, fácil preparação, tempo de circulação prolongado, capacidade de prolongar a vida útil de produtos, e assim ele apresenta vários benefícios como sistema de entrega, especialmente quando se deseja liberar de forma controlada, por exemplo, medicamentos ou substâncias biologicamente ativas. A membrana é considerada semipermeável pela capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem através dela. Os possíveis tipos de transporte de substâncias através da membrana ocorrem sem gasto de energia, nesse caso transporte passivo, ou com gasto de energia no transporte ativo. Estudaremos 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. E, além disso, o transporte ativo. Imagine que essa linha tracejada representa a membrana semipermeável e que os dois lados são o espaço extracelular e espaço intracelular. Na difusão simples, as partículas atravessam a membrana a partir da região onde há maior concentração para a região de menor concentração de partículas, até igualar a concentração dessa substância. Como ocorre a favor do gradiente de concentração, não há gasto energético nesse processo. A passagem de substâncias através da membrana, com a intervenção de proteínas transportadoras chamadas permeases, caracteriza a difusão facilitada. Ela ocorre a favor do gradiente de concentração, do meio onde elas estão em maior concentração, ou seja, o meio hipertônico, para o meio onde elas estão em menor concentração, o meio hipotônico. Agora note que no transporte do tipo osmose
ocorre movimento de água. O solvente é que passa através da membrana e não as substâncias dissolvidas nela. Assim, a água se movimenta da solução menos concentrada para mais concentrada. Verifique que antes de ocorrer o processo osmótico, o meio hipertônico com poucas partículas de água dissolvente, após esse processo passa a ter mais quantidade de solvente que possibilita a diluição dessas substâncias. Como as células estão inseridas em um meio extracelular, se elas estiverem mergulhadas em um meio hipertônico, a célula perderá água e ficará com aspecto de murcha ou plasmolizada. Em meio isotônico, a célula mantém a concentração de água, mas no caso do meio extracelular ser hipotônico, essa célula permite a entrada de água até o ponto de até mesmo estourar a célula, como no caso dessas hemácias que nós verificamos nessa representação. E se não estourar, essas células ficam túrgidas, ocorre o aumento do volume celular. O transporte ativo ocorre pela membrana através de uma proteína carreadora. O exemplo mais clássico de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. O transporte através da membrana ocorre contra o gradiente de concentração. A diferença eletroquímica dos íons de sódio e potássio, elas são mantidas pela célula. Observe que mesmo que haja mais concentração de sódio no meio extracelular, a célula continua enviando sódio para o exterior da célula. E ainda que haja mais potássio dentro da célula, ela continua permitindo a entrada de potássio para o seu interior. Isso ocorre com gasto de energia utilizando a energia de moléculas de ATP, pois se ocorresse naturalmente pela difusão, haveria passagem de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso é importante para o controle hidroeletrolítico da célula, especialmente nos potenciais de ação de células nervosas e musculares. É por isso que é importante estudarmos o transporte pela membrana. No caso do transporte ativo, ele permite a condução do impulso nervoso pelos neurônios. De acordo com as necessidades da célula, para realizar atividades ou reações químicas relevantes, ela possibilita a entrada de substâncias ou a saída, ou ainda até mesmo de água para o seu bom funcionamento. E o funcionamento da célula envolve os componentes do citoplasma, as várias organelas e sua porção fluida. E serão estes componentes que vamos pontuar a partir de agora. Como as células procarióticas são de organização mais simples, o citoplasma procarionte é constituído apenas pelo citosol, que é um líquido viscoso, pelo DNA, denominado nucleóide, e milhares de organelas não membranosos, os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. Observe aqui na célula bacteriana o DNA mergulhado diretamente no citoplasma e inúmeros ribossomos que estão mergulhados nesse citosol, que é o líquido viscoso. O mesmo ocorre na cianobactéria, o nucleóide, DNA mergulhado no citoplasma e inúmeros ribossomos exercendo a função de síntese proteica. Agora vamos verificar que na célula eucariótica há, além do citosol, diversas organelas citoplasmáticas e o citoesqueleto. Serão detalhados. Eu vou fazer a identificação dos componentes da célula eucariótica para você se familiarizar com esses componentes. Nós identificamos aqui um núcleo e o seu nucleóide, e próximo a esse núcleo temos o retículo endoplasmático, rugoso, pois nele há muitos ribossomos aderidos, e próximo ao retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, há o retículo endoplasmático liso,
que não tem ribossomos aderidos ou não granuloso. Além do retículo endoplasmático, que é uma rede de canais que transporta substâncias e também a produção de determinadas substâncias, tem o complexo golgiense, onde substâncias que são produzidas são transformadas e empacotadas. Esses pacotes de substâncias, eles são secretados para o exterior da célula, podem ser secretados. É no complexo golgiense que se forma, inclusive, essa bolsa, denominada lisossomo, que é responsável pela digestão intracelular. Digestão de substâncias dentro da célula ocorre no lisossomo, pois ele é rico em enzimas digestivas. Vemos ainda aqui mitocôndria, que tem uma membrana externa e uma interna, que possui ondas ou cristas. É na mitocôndria que ocorre processamento de energia, é ela que disponibiliza energia para as atividades da célula. E temos ainda outros componentes, como peroxissomos, que eles fazem o processamento, a desintoxicação da célula, pois algumas substâncias como a água oxigenada pode ser tóxica para a célula, e aqui essa água oxigenada ela é desintegrada em água e oxigênio, a grosso modo, e essa célula vai então atuando de forma integrada, possibilitando seu bom funcionamento celular. Nós temos ainda aqui o centríolo, que ele tem papel fundamental na divisão celular, pois ele organiza o material genético no processo de divisão, que nós vamos estudar posteriormente. E ainda temos microtúbulos, que além dos microtúbulos existem ainda outros tipos de filamentos que ajudam na composição do citoesqueleto da célula. Veja que na célula vegetal nós temos os mesmos componentes. Essa célula também é eucariótica. Próximo ao núcleo podemos identificar o retículo endoplasmático granuloso e logo depois o retículo endoplasmático não granuloso. O complexo golgiense também está presente, mitocôndrias, ribossomos estão distribuídos nesse citosol, nesse fluido. E como essa célula é vegetal, a organela, denominada cloroplasto, responsável por realizar a fotossíntese. Temos aqui o vacúolo central, que auxilia no controle osmótico da célula, quantidade de água no seu interior. Agora eu finalizo essa aula deixando para vocês essa tabela com as organelas citoplasmáticas e suas funções correspondentes, as quais estudaremos com mais detalhes na próxima aula.